O ano era 1483. Uma sombra pairava sobre a Inglaterra. O rei Eduardo IV, um governante forte e carismático, estava morto. Ele morreu de repente, em abril. Sua morte chocou o reino. Ninguém estava realmente preparado, sabe? Pegou todo mundo de calça curta. A Inglaterra vivia uma paz frágil. A Guerra das Rosas ainda era uma lembrança bem recente. As pessoas temiam a volta daqueles tempos sangrentos. A estabilidade do reino estava por um fio. Um novo rei era necessário e rápido, mas o herdeiro era apenas uma criança. Eduardo, o filho mais velho do rei, foi proclamado rei Eduardo V. Ele tinha só 12 anos. Um menino rei, jovem demais para governar sozinho. Ele precisava de orientação, precisava de proteção. Seu pai tinha sido uma figura poderosa. Eduardo V era um garotinho, jogado num palco muito perigoso. Os grandes lordes da Inglaterra observavam tudo de perto. Eles se perguntavam o que o futuro reservava. Será que o jovem rei sobreviveria às perigosas correntezas da corte? Ou seria varrido pela ambição e pela intriga? O jovem rei estava no castelo de Ludlow, lá na fronteira com o país de Gales. Ele estava com a família de sua mãe, os Woodville. Os Woodville eram ambiciosos. Muitos da antiga nobreza não iam com a cara deles. Achavam os Woodville uns arrivistas, gente que queria aparecer. A rainha Elizabeth Woodville, mãe de Eduardo V, era uma mulher de temperamento forte. Ela queria proteger os interesses do filho e também queria manter o poder de sua família. Isso criou tensão, criou divisão dentro do Conselho Real. A notícia da morte do rei Eduardo IV se espalhou como rastilho de pólvora. Chegou até Ricardo, duque de Gloucester. Ricardo era o irmão mais novo do falecido rei. Ele era um soldado famoso, conhecido por sua lealdade a Eduardo IV. Agora, seu irmão tinha partido. Seu jovem sobrinho era o rei. Ricardo sabia que tinha um papel vital a desempenhar. O reino precisava de mão firme, alguém para guiá-lo nesse tempo de incerteza. Ele se preparou para viajar para Londres. O destino da Inglaterra e do jovem rei parecia estar na corda bamba. O Ricardo, duque de Gloucester, era um homem de ação, mas também era um cara cheio de mistérios. Ele tinha servido seu irmão, Eduardo IV, fielmente por muitos anos. Era conhecido por sua religiosidade e seu senso de justiça lá no norte da Inglaterra. Quando Eduardo IV morreu, seu testamento nomeou Ricardo como Lorde Protetor. Isso significava que Ricardo governaria a Inglaterra. Ele reinaria em nome de seu sobrinho, até o jovem Eduardo V atingir a maioridade. Essa era uma posição de imenso poder, mas também uma verdadeira batata quente, cheia de perigos. A família Woodville, os parentes da mãe do jovem rei, estavam com um pé atrás com Ricardo. Eles queriam controlar o jovem rei sozinhos. Tentaram limitar o poder de Ricardo. Queriam um conselho de regência, não um protetor único. A rainha Elizabeth Woodville e seu filho, Anthony Woodville, o conde Rivers, não perderam tempo. Eles planejaram levar Eduardo V para Londres. Queriam uma coroação rápida, para ontem. Isso acabaria com a necessidade de um protetor. Ricardo viu isso como uma ameaça à sua autoridade, uma ameaça à estabilidade do reino. Ricardo não pensou duas vezes. Ele interceptou o grupo do jovem rei. Eles estavam viajando de Ludlow para Londres. Ricardo os encontrou em Stone Stratford. Prendeu o conde Rivers. Prendeu Lord Ricardo Grey, o meio-irmão do rei. Ele tomou o controle de Eduardo V. Garantiu ao sobrinho que estava agindo para sua segurança. Disse que o estava protegendo de seus inimigos. O jovem rei era agora, na prática, prisioneiro de Ricardo. Embora, para Ricardo, fosse só um cuidado especial, as ações dele causaram um rebuliço na corte e deixaram todo mundo de cabelo em pé. Ricardo levou Eduardo V para Londres. Ele se apresentou como o tio leal, o guardião do jovem rei. Foi oficialmente confirmado como Lorde Protetor. Começou a governar o país. Falava de lealdade ao sobrinho. Prometeu um governo bom e justo.
mas alguns cochichavam. Eles viam um Ricardo diferente, um homem ambicioso, um homem que estava metodicamente tirando os rivais da jogada, um por um. Os Woodville perderam o poder rapidinho. A rainha-mãe, Elizabeth Woodville, fugiu para o santuário na abadia de Westminster. Levou seu filho mais novo, Ricardo, Duque de York, com ela. O medo estava crescendo. O clima ficou pesado. Com o jovem rei Eduardo V sob seu controle, Ricardo de Gloucester tomou uma decisão crucial. Ele declarou que o rei deveria ficar na Torre de Londres. A torre era uma residência real tradicional. Era um lugar onde os reis costumavam ficar antes das coroações. Era uma fortaleza. Oferecia segurança e proteção. Ou, pelo menos, era o que se dizia. Para Eduardo V, deveria ser um lar temporário, um lugar para se preparar para o momento de sua coroação, um símbolo de sua futura majestade. Mas a Torre de Londres tinha outro lado. Tinha lá seus segredos. Não era apenas um palácio, era também uma prisão estatal, um lugar onde os inimigos da coroa eram mantidos, um lugar de segredos e sombras. Quando Eduardo V entrou por seus portões imponentes, alguns devem ter sentido um arrepio. Isso era realmente para sua proteção? Ou o jovem rei era agora um prisioneiro? Seus tios Woodville e seu meio-irmão já estavam presos. A coisa estava feia para eles. A torre era forte. Suas muralhas eram altas. Mantinha as pessoas dentro, tanto quanto mantinha os perigos fora. Logo, Ricardo voltou sua atenção para o irmão mais novo de Eduardo V, Ricardo, Duque de York, de 9 anos. O menino ainda estava no santuário na abadia de Westminster com sua mãe. Ricardo de Gloucester argumentou que não era adequado o Duque de York ficar separado do irmão. Ele disse que o jovem príncipe deveria se juntar a Eduardo V na torre. Disse que deveriam se preparar juntos para a coroação. Ele enviou o arcebispo Bourchier para convencer a rainha Elizabeth Woodville. A rainha estava relutante. Ficou com o pé atrás. Ela estava com medo, mas enfrentou uma pressão danada. Finalmente, Elizabeth Woodville cedeu. Ela entregou seu filho mais novo, o príncipe Ricardo, Duque de York. Juntou-se a seu irmão Eduardo V na Torre de Londres. Os dois príncipes estavam agora juntos, ambos sob os cuidados do tio, ambos alojados dentro da antiga fortaleza. Aparentemente, os preparativos para a coroação de Eduardo V continuavam, mas algo estranho estava no ar. Correntes mais sombrias se agitavam. O poder do Lorde Protetor estava crescendo, e os dois meninos, o rei legítimo e seu herdeiro, estavam isolados. Foram separados de sua mãe e de seus apoiadores. A torre estava se tornando menos um palácio e mais uma gaiola. Assim que os dois príncipes estavam dentro da torre, as coisas começaram a mudar. E rápido. Os planos de Ricardo de Gloucester ficaram mais claros. A ficha começou a cair sobre o que ele realmente queria. Ele começou a questionar a legitimidade de seus sobrinhos. Um padre, Ralph Shaw, fez um sermão. Declarou que o casamento do rei Eduardo IV com Elizabeth Woodville era inválido. Isso significava que seus filhos, Eduardo V e Ricardo, Duque de York, eram ilegítimos. Se fossem ilegítimos, não poderiam herdar o trono. Foi uma alegação chocante, um balde de água fria, um ataque direto ao direito dos meninos de governar. O argumento baseava-se num suposto contrato de casamento anterior. Dizia-se que Eduardo IV havia prometido casamento a outra dama, Lady Eleanor Butler, antes de se casar com Elizabeth Woodville. Se fosse verdade, seu casamento com Elizabeth era bígamo. Seus filhos seriam, de fato, bastardos perante a lei da Igreja. O parlamento, sob pressão de Ricardo e seus aliados, aceitou essa alegação. Eles aprovaram uma lei chamada Titulus Regius. Esta lei declarou oficialmente Eduardo V e seu irmão ilegítimos. E ofereceu a coroa a Ricardo, Duque de Gloucester. Ele se tornou o rei Ricardo III. Depois que Ricardo III assumiu o trono em junho de 1483, os dois príncipes foram vistos cada vez menos. Eles ainda estavam na torre,
Mas suas aparições públicas cessaram, sumiram dos holofotes. Relatos diziam que eles foram transferidos para aposentos mais internos. Foram vistos brincando nos jardins da torre ocasionalmente durante o verão. Então, silêncio. No final do verão, ou início do outono de 1483, eles tinham sumido. Desapareceram, sumiram no mapa. Nenhum anúncio oficial foi feito sobre eles, nenhum registro de que foram transferidos, nenhum sinal de doença ou morte. Eles simplesmente sumiram de vista. A falta de informação era apavorante. O que tinha acontecido com os dois garotos? Estavam vivos? Estavam mortos? Se mortos, como morreram? Ninguém em posição oficial falava deles. Boatos começaram a circular. O disse-me disse começou com cochichos sombrios. As pessoas temiam o pior. O silêncio da torre era ensurdecedor. O desaparecimento de Eduardo V e seu irmão Ricardo, Duque de York, tornou-se um profundo mistério. Um mistério que mancharia o reinado de Ricardo III. E um mistério que duraria séculos. O rei acusado, Ricardo III, ordenou a morte deles. O suspeito mais proeminente no desaparecimento dos príncipes era, e continua sendo, o próprio rei Ricardo III. Ele era quem mais tinha a ganhar, o maior interessado. Com seus sobrinhos declarados ilegítimos, ele havia tomado o trono. Mas, enquanto os meninos vivessem, eles eram uma ameaça. Eram filhos de um rei popular. Muitos ainda os viam como os herdeiros legítimos. A existência deles poderia inspirar rebelião. Poderia minar a reivindicação de Ricardo à coroa. Para um rei numa posição precária, uma ameaça dessas era uma pedra no sapato, algo intolerável. O motivo era claro, a oportunidade também era inegável. Os príncipes estavam sob sua custódia. Estavam detidos na Torre de Londres, uma fortaleza sob seu controle total. Ninguém poderia chegar perto deles sem sua permissão. Ninguém poderia machucá-los a menos que ele permitisse ou ordenasse. Se ele decidisse que deveriam morrer, ele tinha os meios para fazer acontecer. Na calada, em segredo, ele já tinha mostrado que não estava para brincadeira. Já havia demonstrado sua crueldade. Havia executado Lord Hastings, um ex-aliado, sem julgamento. Havia aprisionado os Woodville. Ordenar a morte de duas crianças, seus próprios sobrinhos, parecia um passo terrível. Mas alguns acreditavam que ele era capaz disso. Relatos da época logo começaram a apontar o dedo para Ricardo. Dominic Mancini, um frade italiano que visitava Londres em 1483, escreveu que os príncipes foram retirados da vista do público. Ele ouviu dizer que provavelmente foram assassinados. Após a morte de Ricardo, Sir Thomas More escreveu uma história. Ele afirmou que Ricardo ordenou que os meninos fossem sufocados com travesseiros. O relato de More foi escrito décadas depois e foi influenciado pela propaganda dos Tudor, mas se tornou a versão mais famosa dos eventos. Pintou Ricardo como um tirano monstruoso, um assassino de crianças a sangue frio. Ricardo III nunca falou publicamente sobre o destino de seus sobrinhos. Ele nunca os apresentou para acalmar os boatos. Esse silêncio foi condenatório para muitos. Afinal, quem cala consente, né? Se os meninos estivessem vivos e bem, por que não mostrá-los? Por que não enviá-los para viver em segurança em outro lugar, sob guarda? Sua falha em fazer isso alimentou a crença de que ele era culpado. Ele precisava deles fora do caminho. Precisava dar um sumiço neles, para sempre. E assim a história pegou. Ricardo III, o tio mau, o assassino dos príncipes inocentes. Essa imagem dominaria a história por séculos. Além da coroa, outras mãos na conspiração sombria. Embora Ricardo III continue sendo o principal suspeito, ele não era o único com motivos ou oportunidades em potencial. Outros homens poderosos estavam profundamente envolvidos na política turbulenta de 1483. Um desses homens era Henry Stafford, o Duque de Buckingham.
Buckingham era o aliado mais próximo de Ricardo III. Eram unha e carne. Ele desempenhou um papel fundamental na tomada do trono por Ricardo. Ajudou a convencer o parlamento a declarar Ricardo rei. Por seu apoio, foi recompensado generosamente. Recebeu vastas terras e cargos poderosos. Mas, sabe como é? A lealdade de Buckingham não durou. A amizade deles azedou. No outono de 1483, ele liderou uma grande rebelião contra Ricardo III. Por que ele faria isso? Alguns historiadores sugerem que o próprio Buckingham pode ter tido participação na morte dos príncipes. Pode ter metido a mão nessa sujeira. Talvez ele tenha agido sob as ordens de Ricardo. Ou talvez tenha agido por conta própria, pensando que agradaria Ricardo. Ou, de forma mais arrepiante, talvez ele os matou para incriminar Ricardo. Se ele soubesse que estavam mortos, e Ricardo fosse culpado, isso poderia alimentar suas próprias ambições pelo trono. O próprio Buckingham tinha uma reivindicação distante ao sangue real. Sua rebelião falhou. Ele foi capturado e executado por Ricardo III em novembro de 1483. Morreu e não abriu o bico sobre qualquer envolvimento no destino dos príncipes. Outra figura importante paira ao fundo: Henrique Tudor. Henrique era um pretendente da casa de Lancaster ao trono. Ele vivia no exílio na Bretanha. A morte ou o desaparecimento dos príncipes beneficiou enormemente Henrique. Removeu 2 herdeiros iorquistas que estavam antes dele na linha de sucessão à coroa, tirou 2 da fila na frente dele. Também sujou o nome de Ricardo III. Isso tornou Ricardo impopular. Tornou mais fácil para Henrique reunir apoio para uma invasão. Henrique Tudor finalmente invadiu a Inglaterra em 1485. Ele derrotou e matou Ricardo III na Batalha de Bosworth Field. Ele se tornou o rei Henrique VII. Será que Henrique Tudor esteve envolvido na morte dos príncipes? Parece menos provável que ele pudesse ter ordenado isso enquanto estava no exílio. Ele não tinha acesso nem poder dentro da Inglaterra. No entanto, assim que se tornou rei, ele certamente tirou uma bela casquinha do desaparecimento deles. Ele promoveu a história de Ricardo III como o assassino. Isso ajudou a legitimar seu próprio reinado. Ele nunca iniciou uma investigação séria sobre o destino deles. Nunca tentou encontrar os corpos. Para Henrique VII, o mistério, com Ricardo como vilão, era politicamente útil, caía como uma luva. Os príncipes, mortos ou vivos, lançaram longas sombras sobre muitos homens poderosos da época. Segredos desenterrados. Os esqueletos sob a escada. Por quase 200 anos o destino dos príncipes permaneceu um mistério. Os boatos persistiram. Histórias foram contadas, mas não havia prova física. Então, em 1674, algo notável aconteceu. Trabalhadores estavam fazendo reformas na Torre de Londres. Estavam demolindo uma escada. Essa escada levava à capela na Torre Branca. Escondidos sob a escada, eles encontraram um baú de madeira. Dentro do baú, jaziam os esqueletos de 2 crianças. 2 pequenos esqueletos. A descoberta foi um rebuliço só. Seriam esses os ossos dos príncipes perdidos? O rei Charles II, que estava no trono na época, acreditou que sim. Ele ordenou que os ossos fossem examinados. Os examinadores concluíram que eram os restos mortais de 2 meninos. Suas idades batiam mais ou menos com as de Eduardo V e Ricardo, Duque de York. Charles II então ordenou que os ossos recebessem um enterro real. Foram enterrados em uma urna na abadia de Westminster. Uma inscrição declarava que eram os restos mortais dos 2 príncipes, assassinados por seu tio, Ricardo III. No entanto, a história não termina aí. Mas calma que tem mais. A identificação dos ossos não foi baseada na ciência forense moderna. Foi baseada em suposições e circunstâncias. Foi mais no achismo. No século XX, os ossos foram reexaminados. Em 1933, um exame confirmou que eram crianças.
sugeriu que suas idades eram consistentes com as dos príncipes, mas não pôde provar definitivamente sua identidade, nem pôde determinar a causa da morte, ou a data exata da morte. A ciência da época tinha suas limitações. Nas últimas décadas, houve pedidos para exames adicionais. Técnicas forenses modernas, como análise de DNA, poderiam potencialmente resolver o mistério. Elas poderiam confirmar se os ossos são, de fato, os de Eduardo V e seu irmão. Poderiam talvez até revelar mais sobre como morreram. No entanto, a permissão para exumação e testes adicionais tem sido consistentemente recusada. Sempre batem na trave para conseguir permissão, tanto pela Igreja da Inglaterra, que tem a custódia dos restos mortais na Abadia de Westminster, quanto pela família real. As razões dadas geralmente envolvem o respeito à santidade do enterro e a dificuldade de obter correspondências definitivas de DNA. Então, os ossos permanecem lá, uma pista tentadora, uma pulga atrás da orelha, mas não uma prova conclusiva. Vilão ou vítima? Ricardo III, na história e na lenda popular. A imagem de Ricardo III foi moldada significativamente por seus inimigos e por escritores que vieram depois. Os Tudor, que tomaram o trono dele, tinham todos os motivos do mundo para pintá-lo como o vilão da história. Um Ricardo III monstruoso fazia Henrique VII parecer um salvador. Ele estava livrando a Inglaterra de um tirano. Essa narrativa era poderosa. Foi promovida por historiadores ligados aos Tudor, nomes como Polidoro Virgílio e Sir Thomas More. A História do Rei Ricardo III, de More, foi especialmente influente. Retratava Ricardo como fisicamente deformado e moralmente corrupto, um vilão que não media esforços para obter poder, que fazia o diabo para conseguir o que queria. William Shakespeare cimentou essa imagem no imaginário popular. Sua peça, Ricardo III, é uma obra-prima do drama, mas não é um relato histórico neutro, de jeito nenhum. O Ricardo de Shakespeare é uma figura carismática, mas totalmente maligna. Ele é corcunda, é manipulador, se gaba abertamente de suas maldades. Ele mata seu caminho até o trono, incluindo o infame assassinato dos príncipes na Torre. A peça de Shakespeare é encenada há séculos e moldou como milhões de pessoas veem Ricardo III. Para muitos, o Ricardo de Shakespeare, o Ricardo histórico. No entanto, em tempos mais recentes, a galera começou a ver as coisas por outro ângulo. Houve uma reavaliação de Ricardo III. A Sociedade Ricardo III, fundada em 1924, tem trabalhado para desafiar esse retrato tradicional e negativo. Eles argumentam que grande parte das evidências contra ele é puro marketing dos Tudor, propaganda tendenciosa. Apontam para suas realizações como Duque de Gloucester, sua reputação de justiça, seu serviço leal ao irmão. Eles questionam se ele realmente assassinaria seus próprios sobrinhos. Sugerem que outros suspeitos podem ser mais plausíveis, ou que os príncipes podem até ter sobrevivido. A descoberta do esqueleto de Ricardo III em Leicester, em 2012, botou mais lenha na fogueira desse debate. Seus restos mortais mostraram que ele tinha escoliose, uma curvatura da coluna, mas não aquela corcunda extrema da imaginação de Shakespeare. Ele era um guerreiro com ferimentos de batalha. A descoberta o humanizou, despertou um interesse renovado em sua vida e reinado. Ele era o monstro da lenda Tudor, ou era um rei medieval complexo, um homem forçado a escolhas difíceis numa era brutal? A discussão está longe de acabar. Seu verdadeiro caráter permanece tão misterioso quanto o destino dos príncipes. Um enigma de 5 séculos, o destino não solucionado dos príncipes na Torre. O desaparecimento de Eduardo V e Ricardo, Duque de York, em 1483, é mais do que apenas um quebra-cabeça histórico. É uma história que cativa as pessoas há mais de 500 anos. Tem todos os elementos de um conto de fadas sombrio.
crianças inocentes, um tio poderoso e ambicioso, uma torre sinistra e um crime terrível não confessado. O mistério perdura porque não há resposta definitiva, nenhuma confissão, nenhum corpo cuja identidade seja indiscutível, nenhum relato de testemunha ocular que seja totalmente livre de parcialidade. Apenas fragmentos de evidência, sussurros do passado e especulação sem fim. O caso teve um impacto profundo na história inglesa. Marcou um capítulo brutal na Guerra das Rosas, contribuiu para a queda de Ricardo III, abriu caminho para a dinastia Tudor. Os Tudor usaram a história para legitimar seu governo. Eles cimentaram a imagem de Ricardo III como vilão. Essa narrativa influenciou a identidade e a forma como a história da Inglaterra foi contada por séculos. O destino dos príncipes tornou-se um conto de advertência, uma história para deixar todo mundo de cabelo em pé. Uma história sobre a natureza corruptora do poder e a vulnerabilidade dos inocentes em um mundo implacável. O mistério continua a nos fascinar hoje. Inspira livros, filmes, documentários e debates acalorados. As pessoas ainda discutem apaixonadamente sobre a culpa ou inocência de Ricardo III. Elas propõem novas teorias, reexaminam evidências antigas. O desejo de saber o que realmente aconteceu é forte. Foram assassinados na torre? Se sim, por quem? Será que de alguma forma escaparam, viveram suas vidas em segredo? Cada possibilidade abre novas questões, novos caminhos de investigação. A verdade permanece elusiva, tipo fumaça, difícil de pegar, escondida nas sombras do passado. No final das contas, a questão de quem foi responsável pelo destino dos príncipes pode nunca ser respondida com certeza. Talvez os ossos na abadia de Westminster guardem a chave. Talvez não. Até que novas evidências surjam, ou até que esses ossos sejam submetidos a uma análise moderna definitiva, o mistério persistirá. Os príncipes na torre permanecerão um enigma assombroso, um símbolo da inocência perdida e um lembrete contundente dos segredos sombrios que a história pode guardar. O silêncio deles ecoa através dos séculos, deixando a gente aqui, imaginando e procurando por respostas que talvez nunca sejam encontradas.